Estou sem som, não. Olá você, amigo, amiga, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo para você curiosidades e informações acerca da nossa ciência, da nossa arte milenar, que é a medicina. Hoje nós vamos tratar de um tema interessantíssimos, com novidades, com informações que cabem a cada um de nós, como profissionais de saúde, como pai, como mãe, como cidadão, cidadã. E eu escolhi os versos de um poeta chamado Leandro Gomes de Barros, que ele fala exatamente sobre esse tema do sofrimento humano. E ele pergunta: se eu conversasse com Deus, eu iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntava também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e que vive satisfeito. Por que que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascido do mesmo jeito, criado do mesmo canto e que tem que temperar o choro. Quem foi que temperar o choro e acabou salgando o pranto? Ou seja, esse sofrimento humano. Vamos falar hoje sobre uma das parcelas da nossa dívida, que é esse sofrimento. Então, como convidado especial no dia de hoje, nós temos o Dr. Edson Maia Nobre. Muito obrigado por estar aqui, Dr. Edson, e é bom tê-lo aqui conosco, falar sobre um tema que o nosso telespectador vai ficar aí na expectativa, porque inicialmente nós gostaríamos de saber, assim, a sua formação, onde foi que concluiu o seu curso e que caminhos andou aí na medicina. Bom dia, é uma satisfação estar aqui, né? Há muito tempo a gente que é da área médica pensa algum instante está nesse momento de estar nesse programa, porque é um referencial da nossa classe médica e também onde se pontua os assuntos mais interessantes para serem explanados para a sociedade. Eu sou de Maceió. Eu fiz a minha formação médica na Escola de Ciências Médicas, concluí em 1985, já um bocado de tempo, né? Depois fui para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde fiz uma especialização, fiquei por lá um tempo. Depois retornamos para Maceió e militei dentro da área médica como um geriatra, que eu também amo os idosos, gosto muito da área, mas chegou um ponto que o idoso, por ser muito carente, ele cria um afeto, uma proximidade muito grande com o médico que lhe dá atenção, né? Eles precisam muito mais atenção do que medicação. Então, eu sempre procurei, no exercício da minha profissão, trabalhar com amor, com atenção às pessoas. Mas, por conta dessa dedicação, também havia muita cobrança de proximidade, qualquer coisa, procurar o Dr. Edson e tal, a ponto de eu não ter mais espaço. Eu escondia meu número de telefone, mas acabavam descobrindo meu telefone e eu comecei a ficar, vamos dizer, sem opção de ir no meu lazer por conta de muita atividade nessa área. Verdade. Depois disso deixei, foi difícil deixar, porque, como eu disse, eu amo os idosos. E, após ter deixado, fiquei muito tempo trabalhando nas emergências de Maceió, que eu amo o trabalho da emergência médica, né, onde a vida está por um fio, depois de Deus nas nossas mãos, dependendo dos nossos atos médicos. E, finalmente, eu via uma carência muito grande em Maceió na área de dependência química.
vi que cursos dessa área, muito pouco. Verdade. A nível de Brasil também. De especialização também poucos. Então, eu procurei me dedicar a essa área. Fiz curso de especialização e comecei a trabalhar com o dependente químico, que existe muito sofrimento nesses indivíduos, sabe? É exatamente isso no tema, por isso que essa poesia do poeta que fala por que uns sofrem tantos, outros tão poucos e etc. Mas a gente pode trabalhar um pouquinho sobre isso lá na frente. Mas, inicialmente, obviamente, trabalhando com idoso, lhe dá uma satisfação, lhe dá um retorno, essa afinidade que se cria, não é? Esse convívio é uma questão muito gostosa de lidar, né? A geriatria e gerontologia, já entrevistei 2 colegas aqui que não conseguem falar de outra coisa senão desse atendimento e as formas com que a família se envolve. Mas você, obviamente, deve ter, assim, o que é que motivou essa área? Você chegou a ver ou chegou a sentir alguma família tendo um problema familiar com adicto, com usuário de droga? Não, pessoalmente nunca nunca fiz uso de substância, nem eu, nem pessoas da minha família, que eu saiba. Sei, certo. De drogas ilícitas. Ilícitas. Tem membros da família que são fumantes, né, de cigarro de nicotina e alguns fazem uso de bebida de uma forma social. Mas drogas ilícitas eu desconheço na minha família. Não, assim, não é bem... Veja só, a pergunta é se você conheceu alguma pessoa, alguma coisa que sensibiliza, não é? Alguém vai perguntar, Gerson, por que você foi para o IML? Não fui eu quem escolhi, foi um concurso que eu fiz, me colocaram lá, terminei, comecei a trabalhar. Na verdade, não foi eu quem escolheu, mas assim, algo bem divino que me colocou lá. Então, o mesmo caminho tomado para você? Eu acredito exatamente nisso. Diz que muitas pessoas vão para Jesus ou pela dor ou pelo amor. Verdade. No meu caso, não foi pela dor. Eu optei por essa área porque nasceu dentro de mim uma vontade de servir essa comunidade, né, tão carente, que precisam realmente de amor, além do profissionalismo, do amor. Então, foi a razão que eu optei por trabalhar nessa área, por me aperfeiçoar nessa área. Você chegou a conhecer alguma equipe, não é? Algum serviço já? Você disse que fez uma especialização, mas antes disso já conhecia algum que tinha como referência aqui em Alagoas? Sim, eu conheço todas as clínicas de dependência química involuntária de Maceió. Conheço também algumas comunidades terapêuticas voluntárias, né? E eu vi que a sociedade de Maceió fica polarizando apenas uma clínica. Então, daí, eu vi aqui a necessidade de Maceió de ter outra opção, ou a opção para Maceió dentro dessa área de clínica de internação involuntária. Foi quando nós formamos uma equipe e iniciamos uma clínica. Selecionamos pessoas das melhores, as mais aptas para essa área e começamos uma clínica de internação involuntária. Mas assim, a gente vai falar sobre tudo isso, mas eu diria a você, pela sua experiência, que você já está na atividade ao longo do tempo, essa questão do uso de droga, né? Do adicto, do usuário, do dependente químico, né? São várias terminologias. Se você quiser dizer se existe diferença, você pode, fica à vontade. Não. Mas quando é que ela tem início e como é que os pais devem ficar vigilantes nisso? Olha, existem algumas teorias para isso, né? Uma é aquela chamada modelo moral. Ou seja, o indivíduo, ele, por opção própria, ele diz, vou usar a droga, eu vou desenvolver meu uso da droga e paro quando eu quiser pela minha força de vontade. Isso nem sempre é o que se vê. Ou quase nunca. Ou quase nunca, exatamente. Outra
outro modelo que para justificar o uso da droga é dizer que a droga é uma doença, que o indivíduo herda o componente genético da sua família, assim como o diabético é herdado, a hipertensão é herdado, a tendência para a substância psicoativa seria uma doença que se herda. É outro modelo de... E outra justificativa diz que é o comportamento, né? O comportamento que é o chamado o efeito psicológico, psicanalítico, onde o indivíduo, quando ele era jovem, criança, ele teve traumas emocionais que levaram esse indivíduo a frustrações interiores. E essas frustrações fazem com que esse indivíduo se habilite para o uso da droga. É uma justificativa. Na sua opinião, qual é a mais concreta, a mais contusa nesse sentido? Ainda existe mais outras, que é aquela induzida por amizade, compensações, né? Compensações, né? Eu uso porque tem um estímulo. Muitos dizem, eu vou vender ou usar a droga porque a venda de droga a pessoa adquire muito dinheiro. Outros, como ele visualiza a bebida alcoólica ou vê os colegas bebendo nos bares para se sentirem felizes, para se sentirem socialmente aceitos, começam a enveredar por essa área. E o modelo que é mais aceito como um todo é a junção desses todos, que é chamado modelo biopsicossocial, né? Agora, como você perguntou, o que é que leva a pessoa a usar, né? Sim. A gente se preocupa, nós que temos filhos, né? Eu tenho filho pequeno e tenho filhos grandes, né? Principalmente os meninos, as crianças na fase de adolescência são muito rebeldes, né? Alguns não têm o comprometimento nas atividades do colégio. Tem influências muito, hoje em dia, pelos meios digitais, pela facilidade de obtenção da substância, né? Não tem responsabilidade. Muitas vezes os pais não impõem limites, porque muito importante na criação de uma família sadia é afeto e limites. Hoje as famílias dão o afeto quando dão, mas não impõem limites. O não na hora certa. O não na hora certa. Aí eles crescem querendo fazer o que querem, sem ter aquelas limitações que são necessárias na educação, né, da pessoa. Então, isso aí facilita o indivíduo a buscar as drogas. E também tem aquelas desarmonias familiares, né? A família desajustada, né? Desarmoniada. Então, isso faz com que o indivíduo tenha um ambiente hostil dentro de casa. Verdade. Né? Então, eles buscam lá, né? Lá tem fora. A hora da refeição, a hora de eu acordar, a hora de dormir. A mesa fica lá como self-service, quer dizer, um chega, serve, outro chega, serve e sai. E não tem aquele momento, assim, divino, né? De sentar a família, como nossos pais criaram, né? A todos os seus filhos. Né? Eu acho muito importante. Eu sou uma pessoa que eu tive uma vida conjugal antes, quando eu era bem mais novo. Então, não tinha a maturidade nem espiritual, nem moral, para conduzir uma experiência de um casamento sadio. Não deu certo, pelas minhas culpas principalmente, mas também da minha ex-companheira. Depois de um certo tempo separado, e já tinha, vamos dizer, uma vivência muito maior do ponto de vista com Deus e pessoalmente, então, me casei com a pessoa e eu tenho um lar, graças a Deus, harmonioso, onde quando nós tivemos nossas filhinhas, há 14 anos atrás, quando eu casei com essa pessoa, minha esposa, a criança começou a já começar a falar,
Aí ela, pai, você... Aí ela diz, você não. A minha esposa que disse, o senhor. Isso. Eu disse para minha esposa, Lilinha, mas é tão distante esse tratamento. Ela disse, não, é importante que o filho entenda o princípio de autoridade e submissão. Então, minhas filhas me chamam, a do segundo, a vida conjugal, do meu casamento, me chamam, pai, o senhor, na hora que a gente vai para a refeição, vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento, entendeu? Então, essa prática também da religiosidade, da espiritualidade dentro do lar da família, são comportamentos de referência para a família, a orientação também na educação sobre as drogas, são referência da família também para... Até porque você está bem próximo e pode ver, porque isso acontece de uma forma tão insidiosa, né? O filho chega em casa com droga e os pais só vão perceber depois, quando não tem, assim, como controlar mais. Mas aí, diante disso, nós temos, vamos supor, a família encontrou, detectou o desespero ou não. Que conduta deve tomar nesse instante? Primeiro, assim, porque na verdade não é ele quem procura o profissional, e sim a família que procura, né? Tem situações de uma forma ou de outra. E de outra. Existem pessoas... Eu tenho, por exemplo, um paciente interno lá na clínica, que um rapaz, ele, na entrevista, ele disse, eu comecei a usar cocaína quando eu tinha 9 anos. 9 anos. Poxa, tão cedo. Ele disse, eu vi meus colegas usando, cheirando aquele pó. Eu até estranhei, dizendo ele. Eu pensava, como é que para que eles estão cheirando sal? Ele pensava que era o sal de cozinha. Sei. Aí ele cheirou e foi os efeitos da cocaína, psicotrópico, e ele passou a ser viciado dali em diante. Muitos psicotrópicos, basta uma vez. Basta uma vez, alguns deles, é verdade. Então, a família é muito importante, primeiro, pela informação, para prevenir que a pessoa não use, a criança, o filho não use. Né? Hoje as escolas pouco educam nesse sentido. Então, a família é a base de tudo. Né? Então, o que a gente percebe que a família, muitas vezes, se sente frustrada, se sente culpada, se sente muito triste porque o filho enveredou pelas drogas e elas sofrem muito. Entendeu? Quer dizer, então, a família é a base de tudo. O pessoal que usa droga, ele muitas vezes decorre de famílias, como eu disse, desajustadas. São as famílias estressígenas. Aquela mãe que ou superprotege o filho, ou causa ambientes constantes de críticas, cobranças, né? Onde há uma sensação de estresse na personalidade daquela pessoa. Então, a pessoa não se sente bem dentro de casa e vai buscar lá fora algum apoio, e esse apoio, muitas vezes, é o apoio nocivo que tendencia o indivíduo para o uso das drogas. Que não encontra em casa, vai buscar na rua. Vai buscar na rua. E a educação da rua é diferente daquilo que deveria ser o perfeito, né? De uma relação harmoniosa, cuidadosa, dentro dos limites. Nesse instante, podemos usar como referência essa criança, né, que com 9 anos tem. Quando se percebeu, foi ele que teve a iniciativa ou foi a família que teve a iniciativa de procurar o profissional? Nesse caso aí, esse paciente, evidentemente, no curso da dependência química, muitas vezes o paciente, o indivíduo, se torna agressivo, violento, onde ele começa a furtar coisas de dentro de casa para direcionar a venda e consumo consequente daquelas substâncias. Então, as famílias, muitas vezes, ela percebe que está surgindo, está desaparecendo coisa de casa.
entendeu? Começa a observar o indivíduo. E daí, então, começa a cobrar dele, eles começam a ser agressivos, muitas vezes violentos com os pais. Temos testemunhos dos pais que não querem nem ver mais o filho. Porque, ou desejar até a própria morte. ou desejar até a própria morte, para se livrar, porque a angústia é tão grande, onde aquela pessoa que sempre foi uma criança boa, passa a ser uma criança violenta, agressiva, onde bate na mãe, onde quebra tudo dentro de casa. Os avós. É uma situação de risco até para a família. E quando ele adquire a droga lá fora e não paga aquele vício, a família envolvida ou paga, ou mata o filho, ou mata alguém da família. É muito triste isso. Então a família muitas vezes... Eles são extremamente exigentes, né? Eu acompanho o caso, ao longo da minha vida, e já acompanhei alguns grupos, né? Em que já tive na minha porta alguém desesperado pedindo dinheiro emprestado, porque era naquele dia que o pessoal tinha dado prazo, que era a data crucial, que terminava ali a oportunidade que tinha, e eles são exigentes, e eles cumprem mesmo, não é? Exato. E aí vem uma angústia para todo mundo, para a família, para os circunstantes também. E é bom que nesse instante comece, vamos ter como referencial esse jovem, ele foi os próprios pais? Não, aí nesse caso foi uma situação, como tem vários desses assim, situações emergenciais, onde uma equipe do CAPS-AD vai na casa do familiar, do paciente no caso, e identifica aquela situação de vulnerabilidade, de risco, tanto para ele como para a família, e daí o CAPS-AD, que faz um diagnóstico com a equipe do CAPS-AD, e dali eles direcionam para as clínicas involuntárias de Maceió. Só para o nosso telespectador, que é o que você chama de CAPS-AD? Onde Centro de Atenção Psicossocial, álcool e droga, AD. Perfeito. Entendeu? E isso existe em todas as UPAs? Não, eles têm próprios aqui em Maceió, parece, se não me engano, tem 2 ou 3 em Maceió, entendeu? Então, muitas famílias já vão para lá. E as internações, muitas vezes, quando vão para a clínica, no caso particular, ou convênio, aí a família que nos telefona e pedem para que façam o resgate. Nós temos a equipe de profissionais que vão na casa do paciente e faz o resgate dessas situações. Nesse tratamento, tratamento emergencial é feito, é diagnóstico, mas a gente vê que ele retornando ao ambiente, a vulnerabilidade persiste. Então, fica a sugestão do internamento. Quando é que se deixa o acompanhamento domiciliar, clínico domiciliar, que passa a necessidade do internamento? A internação pode ser, como nós temos lá na clínica, um paciente que é um rapaz de 30 e poucos anos, tem uma família linda, 2 crianças, uma pequenininha de 5 anos e outra de 12 anos. Tem uma esposa bonita fisicamente e uma pessoa dedicadíssima a ele, uma mãe acolhedora também. Ele enveredou pelo uso da droga e não consegue sair. Aí ele pediu para a família, disse: eu vou me internar numa clínica involuntária que eu não possa sair, para que eu receba o tratamento, o apoio que é necessário, para eu não mais voltar nisso, porque eu tenho uma família tão bonita e eu não quero destruir essa família, nem a mim próprio. Então, ele foi por opção própria nesse caso. Aí, agora, assim, o perfil de uma clínica que oferece um tratamento, assim, primeiro, o ambiente, e segundo, como você já falou aqui, todo um grupo de profissionais, né? Profissional, né? Vários profissionais. Como é que é o perfil? O que é que deve ter? Que ambiente acolhedor deve ser esse para que, de repente, o ambiente é hostil, o ambiente não oferece a ele o melhor do que ele teria na casa dele?
melhor do que a casa da pessoa, acho que nenhuma. Não é? Nenhuma consegue, porque por mais que a casa seja simples ou muito luxuosa, mas é a casa da pessoa. Ali a pessoa tem identidade com tudo, a menos que seja situações de estresse, né, como a gente falou anteriormente. Mas, de modo geral, a casa é o seu ambiente melhor, né? Agora, depois dali, eu posso falar, eu conheço todas as clínicas de dependência de Maceió, as involuntárias, né? Sim. Tem umas menos, com estrutura física mais simples e tem duas com estrutura física melhor. São todas elas, são trabalho belíssimo, eu digo. Desde a mais simples às mais luxuosas. A nossa, posso dizer que é uma clínica bem estruturada. Tem algumas fotos aí? Ou... Não, eu não tenho. Eu pessoalmente não tenho. Eu não sei, mas... Tem lá na internet... Veja se você tem aí. Clínica Fé, né? Isso. Tem, no Google tem Clínica Fé. Pronto, vamos buscar. É bem estruturada a nossa clínica. Agora, o que é importante, como eu disse, todas as clínicas são muito importantes, porque é um trabalho difícil, é um trabalho que requer muita dedicação, muito amor. Onde esses pacientes, nós temos pacientes de família riquíssima em Maceió, e temos pessoas mais humildes. Então, essa questão não tem como referência classe A, B ou C, todos. Nossa clínica, ela recebe tanto o paciente da Secretaria de Saúde, que são geralmente aquelas pessoas mais humildes, e tem os convênios e os particulares, né? Então, todos eles merecem o mesmo amor, evidentemente. Então, as clínicas todas, elas têm um trabalho belíssimo aqui em Maceió. Eu posso dizer, independente da estrutura física, trabalham bem, trabalham com amor. Eu posso dizer verdadeiramente sobre a Clínica Fé, a clínica que a gente faz parte. Essa clínica, a gente... Essa imagem aí, ó. Essa é a frente, Isso. Tem parte interna. Isso. Olha que maravilha. Refeitório. Refeitório. Cozinha. Uma cozinha bonita. Serviço. O lavatório do refeitório, a área de lazer, vista total da lagoa, aqui a parte do posto de enfermagem, aí à frente, né? Aí a sala de estar. Em suma. Aí o redário. Eita. Aí a recepção. Aí uma sala de espera na recepção. Tem quadra de esporte, tem academia, né? Tem os alojamentos ali. Então, na verdade, é um tratamento holístico, né? Você tem tanto a parte de lazer como a parte terapêutica, ludoterapia também, não é isso? Uma clínica de dependência involuntária, ela tem que ter uma equipe bem estruturada, bem selecionada. Nós selecionamos... Exemplo, psicólogo. Nós temos psicólogo, assistente social, nutricionista, terapeuta ocupacional, professor de educação física, técnico de enfermagem, enfermeira, técnico de enfermagem, conselheiros, né? Equipe de conselheiros, os monitores. Tem os conselheiros, eles fazem um momento espiritual pela manhã, um momento espiritual à tarde e à noite. Todas as refeições sempre há o agradecimento a Deus e, afora isso, toda segunda-feira nós temos um convidado que vai ministrar lá a palavra de Deus. Seja um pastor, um padre, uma missionária, um obreiro, são pessoas que levam a palavra de Deus. Isso é muito importante. Eu já dei muitas palestras, principalmente o pessoal do Jericó. O senhor já está convidado. Mas assim, iremos com o maior prazer. Até a nossa formação religiosa, cristã, participação no movimento de cursilho de cristandade. Então a gente tem sempre esse trabalho. Muito importante. Muito importante. E é muito bom. Muito bom. Isso a gente tem visto que quando existe
essa formação religiosa, esse encontro, como você disse, que você teve, a resposta ela é mais assim, é uma melhor resposta, é um melhor prognóstico. Né? Não tenha dúvida. Você já deve ter percebido isso. Não tenho dúvida. Eu digo como médico, nossa clínica ela tem uma equipe, como a gente falou, de multiprofissionais que são importantíssimos, porque um soma o tratamento, cada um na sua área, completando tudo. Eu tive formação em dependência química e eu lhe digo com toda a segurança, o mais importante de tudo, por mais que eu trate com as substâncias mais inovadoras no tratamento da dependência química, não existe tratamento mais efetivo do que a presença do Espírito Santo na pessoa. É ele verdadeiramente que trabalha resgatando aquelas pessoas, quando elas querem, porque o Espírito Santo, Deus é muito cavalheiro. Ele é muito respeitador do seu livre-arbítrio. A pessoa quer, é o primeiro passo. Eu quero, eu estou fragilizado, eu quero. Aí ele consegue muitas vezes. Esse poeta da poesia inicial, que é o Leandro Gomes de Barros, e ele fala exatamente sobre sentimentos, né, os sofrimentos, mas fala a respeito de que ele é o sentido da vida. Ou seja, é aquele caminho certo que nós devemos seguir, por mais que sejam as turbulências, por mais que sejam os desencontros, né, é a ele que nós temos que ter como referencial. Porque essa poesia ela é muito filosófica, né? Quando o poeta diz bem assim, perguntava também de que é que ele é feito, como é que ele dorme, como é que não dorme nem come e que vive satisfeito. E por que ele não fez a gente do mesmo jeito. Na verdade, ele fez, né? Mas deu ao homem o arbítrio de escolher o caminho que queira seguir. E, na verdade, quando a gente se aproxima dele, a perfeição vai acontecendo da mesma forma. Eu fico muito feliz assim, em ter você já com essa visão, né? Com essa segurança de falar e de afirmar. Agora, se trabalha também em paralelo à família? É fundamental. A família, muitas vezes, elas são codependentes, a gente chama. Porque a doença da dependência química não atinge só o indivíduo. Ela é uma doença familiar, muitas vezes. Então, a família tem que estar preparada, tem que ser trabalhada. Nós fazemos reuniões também com a família, justamente para motivar ela a aceitar com aquele ambiente do retorno posterior, num ambiente acolhedor, num ambiente que não seja estressante, para não fazer aquele indivíduo cair de novo disso. Porque eles são muito fragilizados. Então, a família é o suporte, deve ser o suporte para aquele indivíduo sentir acolhido novamente na sua casa. Né? Então, a família é a principal motivação que eu vejo, depois de Deus, na recuperação do indivíduo com dependência química. É porque às vezes a gente fica pensando, Deus, né? Mas Deus é uma contextualização, ele me diga uma coisa, quanto tempo dura um tratamento desse? Olha, de modo geral, dependendo do tipo de substância, por exemplo, bebida alcoólica, ou ele está dependente de álcool. Né? Então, 2 a 3 meses é o suficiente de modo geral, mas isso respeitando a particularidade do indivíduo. Né? Tem gente que precisa muito mais, mas de modo geral, 3 meses para o dependente de álcool. Agora, quando ele é dependente de outras drogas, por exemplo, cocaína, o crack, aí requer muito mais. Você veja que a dependência, a internação geralmente é acertada por 3 meses. Então, o dependente de álcool, de crack, de cocaína, eles têm a fase de abstinência que é muito severa. É por isso que vai falar. É a fissura muito grande.
Isso. Ele tem muita vontade de... Esse desmame, né? Exatamente. De consumir é terrível, porque todo o cérebro da pessoa está desestruturado, né, em termos de atividades neuronais. Então, é muito, muito dramático isso. Então, aquela fase inicial, o indivíduo, muitas vezes, ele está totalmente... Quando ele começa a deixar do uso da cocaína, do crack, ele está totalmente exausto fisicamente, porque ele passa horas e horas, dias e dias consumindo a droga, não alimentando dia e noite, porque o efeito, ele quer manter aquele prazer, aquela euforia, e que é um efeito muito fugaz. Então ele fica consumindo muito até a exaustão. Tanto é que o dependente de cocaína, ele procura, é um dos que mais tenta procurar o tratamento, porque ele não consegue sair. Faz até pena, ele tem tanta vontade de sair, mas não consegue. Né? Então, esses dependentes de cocaína e crack, eles requerem o período chamado desmotivação, de disforia, né? Ele não tem uma boa adaptação, ele não tem prazer a nada na vida, não é? Anedonia, que a gente chama, não tem afeto e tem uma grande fissura que continua, que pode demorar, no mínimo, 3 a 4 meses, depois pode demorar até anos. É isso que eu ia falar, porque eu estou achando um tempo muito curto. Até anos. É porque as sequelas, né, as cicatrizes que ficam não se desmancham assim. Não desmancha. E muitas vezes o indivíduo não usa só uma droga. Geralmente ele é usuário de polidrogas. Então, é aí que você vai ver o somatório disso tudo e levar o tratamento para aquela fase de abstinência. Veja, ele fica na fissura, quer dizer, aquele craving, aquela vontade muito grande de consumir novamente a droga. Ele não tem afeto por ninguém, porque essa fase tira o afeto, e ele não tem prazer por nada. Você já pensou que é isso nesse indivíduo? Então, tem indivíduo que eles duram esse período de 3, 4 meses a anos. E começa, depois de 6 meses, eles começam a diminuir aquele período do craving, da fissura, começa a diminuir. Aí ele, porventura, tem um estresse emocional, ou fez uso de bebida alcoólica, ou vai para uma festa, ou vai para um ambiente aquele ambiente que ele fazia parte. Pronto, o indivíduo tende a recair de novo. Né? Porque é como diz, vocês sabem aquele ditado do Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então, dos drogados, a gente tem o entendimento, uma vez drogado, sempre drogado. Independente, né? Até da droga lícita. Independente da droga. É alcoólatra, não dizeis alcoólatra, né? Exatamente. Ele é, por mais um dia, esse que defende sempre os alcoólatras. Bastou ter aquela situação de estresse, ele tende a recair. Quando ele estava, mas poxa, ele passou tanto tempo sem utilizar, ele volta a utilizar quando teve uma situação dessa. Então, por isso que o que se diz é uma vez drogado, sempre drogado. Né? E agora, aí, nessa recaída, evitar muito a hostilização, né? Se hostilizar muito essa pessoa, porque, na verdade, quando você acha que ela não merece mais o seu cuidado, é quando mais ela merece o seu cuidado. Muito. Não merece o seu amor, é quando mais ela necessita do seu amor. Não é porque é um irmão, é um parente, independente de laço familiar ou genético, mas é um cristão igual a você, né? Eu costumo fazer um gesto para os pacientes lá da clínica. Eu sempre digo a eles, quando vocês começarem a sentir aquela vontade de consumir a droga, vocês lembrem disso aqui. Aí eles, o que é isso, doutor? Esse aqui não é o número 6. Isso aqui eu quero dizer assim, lembre-se sempre disso. Um é pare, não vá consumir a droga. E como é que você vai pegar a força para não conseguir, para não cair na droga? Isso. Deus. Eu disse, toda vez que você sentir a vontade de consumir a droga, lembre-se disso. Pare, não vá adiante. Busque Deus. E busque Deus. Né? Então, isso
tentativa de estimular para que ele não caia nessa fase perigosa do craving, né? Nós percebemos que no Brasil se fez uma campanha muito grande sobre tabagismo e se reduziu assim. Hoje o consumo do tabaco não é tão quanto em outrora, que qualquer ambiente se fumava, etc. E até em aviões, viajei algumas vezes, os caras acendiam cigarro, etc. E tal. Campanhas semelhantes poderiam ser feitas com o uso do álcool, que está também, mas com o uso de drogas mais fortes, ilícitas. E até que ponto você, pela sua experiência e como cidadão, como pai, e como profissional de saúde, você poderia opinar sobre essa questão de libera e educa, ou educa e libera liberar, assim, por exemplo, a maconha, você seria favorável nesse sentido? Eu me lembro que existiu uma campanha de uso contra a droga, né? Era uma mão que tinha um traço assim, não sei se vocês se lembram, né? Não use droga, assim, nunca mais eu vi aquela propaganda. Eu acho fundamental essa educação nas propagandas, na mídia de modo geral, na formação dos alunos na escola. Eu acho muito favorável essa divulgação de não usar droga, essas palestras que são importantes. Isso que a gente está fazendo aqui é fundamental, e nas famílias, sobretudo, né? É fundamental. Eu, pessoalmente, sou contra o uso da droga como um todo. A legalização. Né? A legalização, entre aspas. Agora, no caso do cannabis, a maconha, tem situações que não dá para dizer que eu sou contra. Por exemplo, eu vi depoimentos de mães cujos filhos, eles tinham crises convulsivas contínuas e não resolviam com esses anticonvulsivantes, todos que nós conhecemos como médico, não resolviam. E eles pediram judicialmente, naquela ocasião, para que permitissem eles importar a substância da maconha, o cannabis, e naquela situação daquelas pessoas, daquelas crianças, eles resolveram o problema das crises convulsivas. Mas isso mediante uma prescrição, uma solicitação médica? Deve ter uma legislação muito bem fundamentada, né, para se evitar, porque muitas vezes, alguns países que legalizaram, muitas vezes a pessoa já estava usando em excessivo para que o efeito psicoativo da substância fosse utilizado com essa finalidade, quando na realidade as prescrições foram feitas para fim terapêutico. Tem vários, né? Como a maconha, o cannabis é indicada para esclerose múltipla, as dores crônicas, dores neurológicas, Alzheimer, Parkinson, diminuir o efeito das substâncias quimioterápicas, aqueles vômitos seguidos, aquelas náuseas. A maconha, no caso o cannabis, remédio, usado diminui isso. Em suma, como moderador de apetite, né? Então, ela tem muitos efeitos favoráveis. Por isso que tem que ter uma indicação precisa por prescrição médica e pelo médico credenciado, cadastrado com autoridade de fazer isso, não qualquer médico. Qualquer médico, de repente, qualquer posto de saúde vai ter alguém prescrevendo. Né? É verdade. Maravilha. Hoje, esses internamentos, você já falou, dentro de uma clínica, atende pelo SUS, atende por convênios particulares. Fica caro, não precisa falar números assim, fica caro hoje para uma família ter. Obviamente tem uma coisa que compensa a outra. Ele tem casa que ele está subtraindo as coisas e dentro de uma clínica que ele está recebendo a assistência. Fizeram um levantamento de despesas
para o custeio de uma internação de um paciente numa clínica particular involuntária. Foi a equipe do Dr. Castanheira, lá em São Paulo. Né? Então, eu vi um depoimento que fica um valor bem acima do que as nossas clínicas aqui em Maceió cobram. Agora, você tem que observar o seguinte, uma pessoa vai para um hotel, não precisa nem ser um hotel 5 estrelas, tem uma alimentação, café da manhã só, e dormir ali. Quanto paga num hotel de 3 a 4 estrelas? Ou 5 estrelas, a diária. Então, numa clínica dessa, além de ter as refeições todas, os lanches intercalados, uma rede para dormir, uma rede completa de apoio de multiprofissionais. Né? Você não pode ter uma equipe não bem preparada para o atendimento, porque eu entendo que tem clínicas aqui em Maceió bem baratinhas e tem outras que tem um tratamento não ainda dentro do levantamento que foi feito em São Paulo dessa despesa. Sim. Como a nossa tem um valor intermediário, mas não adianta você pegar o seu paciente com dependência química e dizer, vou me livrar, deixá-lo ali 3 meses, 6 meses, pagando um pouquinho, mas saiba que ali você só está... Ao invés de ser o tratamento dele, é o tratamento da família, né? Que quer se ver livre. Né? Exatamente. Então, nesse caso, já é difícil o indivíduo se recuperar, ele sair dessa dependência com os melhores tratamentos, mais inovadores e com uma equipe multiprofissional. Imagina colocar numa clínica que não tem todos os profissionais gabaritados ou não tem todos os profissionais gabaritado para esse tratamento, né? Então, tem que ver o que é que se quer, o que é que a família quer. Você quer realmente que seu parente saia disso ou quer apenas se livrar dele, né? Então, eu acho que o tratamento tem que ser pensado na hipótese que você quer, né? Eu acho que, apesar de muitos deles darem muito problema, que a gente falou aqui, mas... eu acho que a família geralmente ama ele, a gente percebe isso, sabe? São bons meninos, são boas pessoas. Muitas vezes elas estão desvirtuadas do caminho por conta de erro que todos nós cometemos na vida, né? São pessoas muitas vezes frustradas, né? Com autoestima lá embaixo, né? Que não sabe receber um não, que não tem condições das críticas, entendeu? E muitas vezes cai por isso. Então, todo o somatório que precisa ser trabalhado na parte psicológica, na parte médica, na alimentação, em toda a equipe. Então, por isso, a clínica, eu acho que tem que ter um preço justo, porque para manter essa equipe é muito pesado. Até porque, por exemplo, nós falamos assim, mas o psicólogo tem que fazer esse follow-up, esse acompanhamento, quase que diuturno, né, dando esse apoio psicológico e tem um preço desses profissionais. Muito alto. A equipe fica uma equipe muito pesada, uma folha de pessoal de lá da clínica, eu digo, porque eu também, muita gente chega, mas doutor Edson, o senhor está pagando muito mais do que outras clínicas aqui em Maceió. Eu digo, eu faço questão para ter a melhor equipe, ou então equiparada a outros membros de outra clínica, mas tem que ter uma equipe boa, porque tem que oferecer uma possibilidade real de recuperar esses pacientes, né? Então a folha é alta, é pesadíssima. Assim, o grau e a satisfação, porque nesse instante é uma família que faça para outra e que dá essa referência. Não precisa você botar um comercial ou alguma coisa nesse sentido. Mas qual o percentual de reinternamento? E aqui você atribui voltar a usar a droga? Eu diria que 99,9%. Uma vez drogado, sempre drogado. É muito difícil. Tem situações que ainda a pessoa está demorando, que eu saiba, tem uma pessoa que está 5 anos sem utilizar droga, mas
ele tem todo o apoio estrutural. A esposa dele, inclusive, é psicóloga e trabalha nessa área dessa pessoa, como sei de alguns outros. É muito importante isso. Mas, uma vez drogado, sempre drogado. Então, é perigoso, eles ficam em cima de um fio. Eles poderão cair uma situação de estresse. Muitas vezes nós percebemos que nós recebemos, esse paciente teve uma clínica boa, conhecida aqui em Maceió, não recuperou, veio para a nossa clínica. Outra veio de outra clínica para nós. E assim há uma rotatividade. É muito comum isso nas clínicas de dependência. Porque algum momento posterior ele poderá cair. Entendeu? É difícil não cair. Mas sempre tem que ter esse apoio pós-tratamento também. É muito importante. A família também fica constrangida em não levar para aquela mesma clínica, encaminha para outra para não mostrar que falhou, porque às vezes tem um sentimento de culpa que é muito pesado mesmo com relação aos pais, aos avós, né? A culpa é minha, meu filho fez isso, né? Que palavras você diria para uma família que tem essa situação dentro de casa? Não, os pais não devem se sentir culpados. Muitas vezes eles são tristes. Eu falhei com meu filho. Eu dei uma boa educação. O que fez esse menino, onde é que eu errei? O que fez esse menino cair para ir para o uso da droga? Muitas vezes os familiares se acham culpados, mas não. Como eu disse no início, são várias situações que contextualiza a pessoa para aquele indivíduo usar droga, né? Então, muitas vezes está na infância dele, muitas vezes está nas companhias, nos grupos dos colégios, né? Não é só dentro de casa. As influências lá fora, nas mídias sociais, no meio de convívio, e a facilidade de se adquirir droga, né? As motivações que lá fora, você deixa ser careta, não é nada demais. Eu, quando era adolescente, lá aqui em Maceió, tinha um local chamado Ipaneminha, não sei se você conhece. Muito. Eu, adolescente, olha que faz tempo isso. Ali, sentado numa mesa ali, tomando uma cerveja, chegou um colega do colégio, adolescente na ocasião, disse: Edson, rapaz, botou a cocaína na mesa, cheira aí, rapaz. Não. Eu tinha uma orientação da minha família e tinha vindo de um lar estruturado. Não aceitei. Mas desde aquele tempo, você vê a influência lá fora e as alterações individuais psicológicas também estão relacionadas a isso. Não é só a família. Então, a família não pode se culpar, dizer que eu errei aonde. Não. A pessoa caiu, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso oferecer? Onde eu posso ir buscar ajuda para tirar esse momento dessa pessoa, né? Então, a família tem que somar o tratamento e não se culpar. Ela tem que ajudar nesse apoio da acolhida, principalmente durante e, sobretudo, depois. Período de pandemia, isolamento, você acha que aumentou ou diminuiu ou manteve estável essa incidência de diagnóstico de usuário de drogas? Eu não tenho um levantamento preciso sobre isso, né? Mas, por exemplo, um usuário de maconha. Sim. Eu fumo minha maconha, meu baseadozinho para relaxar. Tem gente, eu já ouvi muita gente dizer assim. Então, esse indivíduo que usa isso, quando é um uso crônico, por exemplo, da maconha, ela causa muito dano ao pulmão, aos pulmões, à árvore respiratória como um todo. Tende a ter processos inflamatórios lá, muita secreção, tendência a enfisema, e as partículas que são liberadas com a combustão da maconha são muito cancerígenas. Então, a pessoa que fuma maconha... O Covid vai até agradecer porque já tem um pulmão preparado. Isso. Né? Exatamente isso. A pessoa já está com uma propensão a ter dano pulmonar, aí se instala o vírus com mais facilidade ali.
Além do mais, por exemplo, outras drogas, o próprio cigarro, nesses ambientes de uso de substâncias entorpecentes, ele passa a toia de um para outro, o compartilhamento. Isso pode levar ao vírus. É o contato com a mão, com a saliva, né? Isso também no cachimbinho do crack. E além do mais, que a gente não pode esquecer, os agrupamentos. Lá em São Paulo tem a famosa Cracolândia. Como é que o governo pode dizer para ter sucesso no isolamento social entre aquele grupo? Não tem condições. Como evitar a proximidade? Estabelecer o distanciamento de 2 metros entre eles? Não existe isso, é impossível. Entendeu? Então, ali são grupos vulneráveis. Entre os usuários de droga, nesses grupos, seja na Cracolândia de São Paulo, como nos agrupamentos que a gente vê aqui em Maceió, em todo canto hoje, aí, nesses cantos, existe o obeso, existe o diabético, existe o hipertenso, existe o jovem, o aidético, existe a mulher grávida que engravidou, porque ela se prostituiu para poder ter dinheiro para comprar droga, entendeu? Então, são ambientes altamente vulneráveis para desenvolver o coronavírus. E as consequências são muito mais danosas, porque esses organismos geralmente estão muito fragilizados imunologicamente. Então, é muito mais arriscado, muito mais arriscado. Maravilha. Professor Edson, nos fale agora, como profissional que lida dioturnamente, como o governo poderia preparar um plano, um perfil que você daria, que conselho você tivesse para oferecer a um prefeito, a um governador, a um ministro da Saúde, né, para minimizar vamos poder dizer que é com a pandemia, porque acomete o mundo todo, né? O pessoal trabalha muito com o coronavírus, mas se fizesse um trabalho semelhante ao uso de drogas, eu acredito que minimizaríamos bastante esse sofrimento familiar, esse sofrimento das pessoas. Não existe um trabalho a nível da Organização Mundial de Saúde para minimizar essa pandemia das drogas. Você teria, assim, um caminho a dar, a orientar nesse sentido? Bom, eu acho que, observando a nível de municípios e do Estado como um todo, seria importante que os programas de saúde da família fossem os profissionais dele treinados, educados no sentido de formação. Perfeito. Na área de dependência química, porque lá na ponta estão as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, o médico, diretamente com a comunidade. Então, isso, onde também estão os drogados, os potencialmente usuários, né? Então, isso aí eu diria um primeiro ponto. Nas equipes de saúde da família, na parte da Secretaria de Educação, as professoras, a nível fundamental, na base da educação, já serem trabalhadas, orientadas para divulgar esse trabalho, que é a prevenção primária, né? É muito forte nisso. Na parte de segurança, haver maior empenho em coibir o uso das drogas, né? O tráfico das drogas, das bebidas alcoólicas, fiscalizar efetivamente isso, né? Porque, por exemplo, a gente falou de Cracolândia. Não. Aquele indivíduo que está ali na Cracolândia, eles têm uma volatilidade muito grande. Vão para lá, saem, voltam, né? Naquelas regiões. Então, quando ele sai, ele
influencia outras pessoas da comunidade, ele leva as mazelas, por exemplo, os vírus, no caso. Então, tem que ser na parte educativa, na parte de saúde, na parte de segurança pública e na mídia social. Na mídia social. É fundamental isso, né? É fundamental. E, além disso, ter nos poderes as internações. Os centros de referência? Né? Os centros de referência. Já tem os CAPS, como eu disse, AD, mas eu acho ainda acanhado, né? As internações serem mais direcionadas, esses pacientes, porque muitas vezes já tivemos testemunho de senhora, de mãe que ligava para mim: doutor, meu filho está quebrando tudo dentro da minha casa, está batendo em mim, eu não sei mais o que eu faço. E a família sem recurso. Eu digo: vá lá no CAPS AD. Doutor, eu já fui 2 vezes. Olha. Mas ela vai mandar a equipe. O pessoal trabalha muito bem lá no CAPS AD, daqui de Maceió, que eu conheço. Mas são equipes, poucas equipes para uma abrangência muito grande. Então, esses setores sociais têm que ser muito bem visto e trabalhado para tentar minimizar o uso e o efeito da droga. Muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento também. Aí falta a mídia, que faz uma campanha tão grande para uma pandemia, né, de coronavírus, ou quando era da AIDS, fazia de AIDS. Esqueceram, a AIDS hoje é o coronavírus. Mas esquece que o uso de droga é tão antigo quanto a existência humana, não é? Então, você lê relatos até do Antigo Testamento, tem relatos que tem referência sobre o uso. Muito. Naquele prática religiosa, inclusive, né? Prática religiosa, etc. Então, se fica aqui um recado, algo, uma advertência, um sinal verde para que os profissionais de saúde ou os profissionais estejam preparados para um diagnóstico de um paciente que chega, às vezes ele procura uma desculpa para dar, não, que eu estou com a dor aqui, quando na verdade você esquece até de fazer essa pergunta, se faz uso de drogas durante uma anamnese, né? Mas principalmente, como você diz, que os nossos políticos tenham essa sensibilidade. Mas acima de tudo, você foi muito feliz que a mídia tenha um papel importante para esta prevenção, mostrando algumas realidades, não é isso? Concordo plenamente. Fechando o nosso programa, professor Edson, dê uma mensagem aqui para pais e para jovens, principalmente para os jovens que têm dúvida ou que sentem a tentação, e não é raro hoje, jovem de 12, 13, 14, 15 anos, já receber esse convite, né, para o uso de drogas. Que recado poderia ser dado para esses jovens? Eu diria, principalmente, que a família se engaje bem, procurem ter um ambiente harmonioso, de paz na sua família, que um entendimento muito religioso, eu digo, de Cristo verdadeiramente na sua família, porque é sabido que quando não tem uma religiosidade é um fator estressígeno, um fator que leva. Que as famílias procurem não negligenciar a educação, impor limites a seus filhos. Isso é educar, não é? E vocês, jovens, não se agrupem, se achando que é o careta. Não, fazer parte daquelas comunidades, daqueles grupinhos dos colégios que oferecem essas drogas. Procurem se informar, procurem conversar abertamente com os pais, né, com a mãe, né, com o pai. Como é que olha, pai, ofereceu isso, o que é que eu faço, pai? Para poder o pai ajudar a educar ou levar você para um tratamento. Maravilha. Então, a gente agradece a você, Edson, pela sua presença aqui, pelo seu testemunho, pela sua experiência. Parabenizar também pela clínica que você tem, a valorização dos profissionais que estão junto a você, e nós façamos aqui
um momento de sintonia, né, com Deus, para que continue sempre agindo dessa forma. E os nossos telespectadores que percebam que ao obter todas essas lições, essas palavras de sintonia, possam também fiscalizar, olhar, verificar a sua família, elogiar seu filho, né? Se for de criticar, critica a parte e manter sempre esse lar harmonioso. Eu quero agradecer esse momento. É um momento ímpar, né? Dr. Gerson é uma referência para essas informações para a comunidade, para a família. Então, eu acho que todo médico tem uma honra de vir participar do seu programa, Dr. Gerson. Foi uma satisfação muito grande ter estado nesse momento aqui com o senhor e com toda a sua equipe. Sou eu quem agradece a sua presença. Eu estou dizendo de um programa, foi um programa assim que entrou muito e mexeu muito comigo, porque desde de muito tempo eu lido e sei do sofrimento e a dor humana. Já ouvi muitas testemunhas de adictos, né? Eu posso até dizer de um exemplo de uma jovem que fez exame de corpo de delito comigo no IML, era 1h da manhã, era uma jovem, e ela traficava também para manter o vício. E eu passei uns 40 minutos conversando com ela de que ela era inteligente, de que ela era bonita, de que ela tinha uma mãe que amava, de que tinha um Deus que o amava, que ela abandonasse. 6 anos depois eu estou dando aula num cursinho preparatório para concurso. Terminaram os alunos, saíram. Ela me procurou e disse: professor Gerson, o senhor não lembra de mim, mas eu nunca vou esquecer do senhor. Então, naquele dia que o senhor falou comigo, né, quando eu cheguei em casa, quando eu fui solta, cheguei em casa, não tinha o 2º grau, fiz o supletivo, fiz um vestibular de Direito, terminei o curso, agora em junho, já estamos aqui em novembro, estou fazendo esse cursinho, me preparando para fazer um concurso para delegado de polícia. Que coisa bacana. Então, vale a pena, né, sempre você levar essa palavra de conforto, né, motivar as pessoas que todas necessitam, cada um de nós estamos sempre a necessitar de uma boa palavra e do afago amigo. E nesse afago amigo, doutor Edson, eu lhe agradeço bastante, né, que continue, faço preces a Deus de que continue derramando graças sobre você. Amém. E que seja esse instrumento, né, de valorização e que faça da sua vida um hino sagrado na defesa de uma mente sadia, de uma mente sã e de um ambiente familiar harmonioso. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Muito obrigado. E você, telespectador, que esteve aqui conosco durante este programa, agradecemos a você também. Sejam sempre vigilantes e tentem, à medida do possível, manter esse lar numa oração, numa sintonia, num afago. Se tiver uma criança, se ajoelhe e olhe para a criança na altura dos olhos. Diga que ama, que afaga, dê aquele abraço bem gostoso. Nós estamos numa época de pandemia em que o abraço está tão distante, mas na sua família esse abraço pode ser dado constantemente. Que Deus abençoe você. Professor Edson, muito obrigado por estar aqui. Lembre-se que esse programa estará sempre com as portas abertas para você e toda a sua equipe. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a você também.